Boa noite, queridos e queridas. Vamos dar início ao nosso estudo do livro de Salmos, né? Hoje eu vou falar sobre a união entre o rei e o seu povo, não é mesmo? Nós precisamos, então, estar atentos, cada um com a sua Bíblia aí, prestando atenção. E eu gostaria muito que você novo que está chegando, se inscrevesse no canal. Você não paga nada por isso. Você vai lá e aperta na palavrinha inscrever-se, no sininho e na palavrinha todas. É importante que você aperte nessas três coisas. Depois você vai ver uma mãozinha assim, você dá um like nela também. Também é muito de grande importância também que você aperte nessa mãozinha, para que o nosso canal saiba que você está presente e que você está gostando do conteúdo que eu venho trazendo aqui. Porque nada mais é do que a palavra de Deus, é o estudo da Bíblia que nós estamos fazendo, tá certo? Nós estamos fazendo o estudo do livro de Salmos. E assim eu vou seguindo sucessivamente. Quero deixar bem claro para vocês que quando eu peço a vocês para dar o like aí, para vocês se inscrever no canal, não é para que eu possa ter mais pessoas no canal para me ganhar algum dinheiro, não. Não, eu não ganho nada por isso. Eu ganho a graça do meu Senhor Jesus Cristo. Eu faço por livre e espontânea vontade, por amor, de levar a palavra de Deus. Então, não se preocupe se você não quer dar o like aí achando que vai trazer dinheiro para mim, alguma coisa. Não. O que eu ganho aqui é a graça do meu Senhor Jesus Cristo, tá bom? Mas você que está aí, que passa aqui, vem aqui de passagem, ouve a palavra, não dá um like, não compartilha, pode ficar tranquilo, que é quando você compartilhar ou dar um like aqui, isso não vai trazer dinheiro para mim não, porque aqui o YouTube não me paga nada para mim poder fazer essas lives aqui com vocês. Essa live aqui eu estou fazendo por amor, não para me ganhar dinheiro, tá certo? Mas seria justo, né? Seria justo, porque quem trabalha de graça, nem relógio, não é mesmo? Mas, independente disso, eu estou fazendo em favor do meu Senhor, daquele que eu confio, daquele que é justo, daquele que está vendo a minha vontade de levar a palavra dele para as pessoas. E quem sabe que para o mundo, não é mesmo? Então, vamos ficar forte em Cristo Jesus. Vou continuar aqui com o estudo do livro de Salmos. Então, você, por favor, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha toda, já estará escrito. Na mãozinha, quando você aperta, também está mostrando para o nosso canal que você é uma pessoa que está presente, que está gostando do que você escuta aqui, do conteúdo que eu trago e do que você vê, tá bom? No final, você compartilha essa live levando a palavra para uma pessoa amiga, né? E sempre é bom compartilhar, levando a palavra, porque quando você leva a palavra, você está levando um Deus maravilhoso para ele. E aí ele vai raciocinar e vai pensar, poxa, que Deus maravilhoso, não é mesmo? Que tem feito tudo por mim. Ele não vai ficar se perguntando, nem ninguém vai perguntar para ele onde anda o seu Deus, porque o Deus está presente ali naquelas palavras que vai fazer com que ele venha refletir e ganhar mais fé para buscar mais em Deus, para que ele possa ter grandes benefícios, né? Ganhar muitas bênçãos mediante a sua fé, tá bom? Então, eu vou ler aqui, nós vamos falar hoje sobre o Salmo de número 45, tá vendo aqui? Vamos falar do Salmo de número 45. Esse salmo, ele está falando de um coração que ferve por amor, não é mesmo? Então, está falando sobre a união entre o rei e o seu povo. O salmo diz assim, o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre.
Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça. Estou lendo aqui. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos cairão debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e a aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu Senhor, adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão a teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entredecido de ouro. Levá-lo-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham atrarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar dos teus pais estarão teus filhos, deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente. Então esse salmo, ele está falando, está dando elogios a um rei, né, que vai casar-se, né? Ele está falando, elogiando a um rei. Então são palavras doces quanto aos sentimentos, ruins que aconteceram, né? Mesmo que encheu o coração do ser humano naquela época. Então naquela época, havia muitas mágoas, muitas insatisfações, muita ira, as pessoas eram orgulhosas, as pessoas ficavam muito ansiosas e tinham ganância, né? Em algumas coisas. As pessoas eram assim, gananciosas. Então, no íntimo de quem mantinha uma comunhão com um Deus Altíssimo, vibrava a transformação, né? Vibrava a transformação, porque queria sentir assim que poderiam ter esperança. Então, poderia transbordar em esperança, né? Então, eles achavam, na época, a plenitude inevitavelmente extravasaria a forma normal, né, a forma natural, através da boca do salmista, né? Então, as palavras que o salmista revela no Salmo, né, ele mostra que somos, revelam quem somos e expressa também o que se passa na alma da pessoa, o que as pessoas sentem, você entende? Então, esse salmo fala sobre formosura, fala sobre autoridade, fala sobre a filha do rei, fala sobre os príncipes, né, sobre toda a terra. Então,
é preciso prestar bem atenção nesse salmo, que é um salmo de grande relevância também. É um salmo que fala, que mostra a celebração, né? A celebração de um casamento do poderoso rei da época, né? O rei que ia casar na época. Então ele vem com elogios, né? Ele vem mostrando muita generosidade do noivo, né? Vem falando do noivo, daquele noivo, do rei ali, né? Que era real, devido a, a sua generosidade. Aquele rei era generoso e era muito justo. Então, o salmista, quando escreveu esse salmo, né, ele tava falando sobre o esplendor, sobre a majestade e a justiça de um rei. Só que, quando ele se referia a esse rei, ele via aquele personagem, né, que era o rei da época que estava casando, mas ele elevava a alma dele e todo o pensamento dele a um rei justo, ele declarando, né, conselhos para a noiva, né? Ele levava tudo para o rei que é o nosso Deus. Você entende? O rei maior. Então, quando ele falava devido ao seu esplendor e a sua majestade, a sua justiça, ele não estava olhando só para o homem em si, aquele rei, o homem, mas ele estava olhando para o lado espiritual, para Deus, né? Então, nele, ele vem declarando os conselhos para uma noiva, né? A noiva que deveria estar lá no palácio diante do rei para o casamento, né? Então, só que o salmista ele declarava como se deveria dar muitos elogios à noiva antes que a noiva chegasse lá no palácio, né? No palácio do rei, lá onde era, né, tudo muito lindo, né? Tinha toda a formosura do palácio lá. E aí, toda a beleza do palácio. E aí, então, o salmista, ele declara como se a noiva fosse chegar para Deus, né? A noiva chegaria para Deus, né? Para a glória de Deus, o rei em toda a sua glória, você entende? Então o salmista, ele está descrevendo aqui profeticamente o Messias, ele está falando de Deus, de Yahshua, do nosso Deus poderoso. Quando ele diz no verso, lá no versículo 6, o teu trono é eterno, deixa eu ler aqui. Ele fala assim, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Aí ele diz, tu amas a justiça e odeia a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então, ele tá se referindo que o trono de Deus, o Messias, né, no caso, é para sempre. Deus é para sempre, para sempre. Então, ele está celebrando o casamento do Todo-Poderoso, né, que é o rei, do Todo-Poderoso Rei, devido à sua descendência. Devido à sua descendência. Então, o Salmo está mostrando o casamento do Senhor Jesus com a igreja. Você entende? Ele está mostrando o casamento do Senhor Jesus com a igreja, que somos nós, com todos nós. Você entende? Deus, o salmista, ele está mostrando isso. Nós somos a igreja. Então, ele está mostrando aqui com elogios, né? Celebrando com toda a sua alma, sentindo na alma mesmo aquele amor, aquele calor verdadeiro do amor para com Deus, né? O salmista está valorizando o rei, né? Ele valoriza o rei homem que está ali, mas com um pensamento, com a sua espiritualidade levada ao Messias. Ele está valorizando o rei que pela sua valentia,
porque aquele rei da época era um rei que era defensor, que era um rei defensor da verdade. Ele era um rei humilde, mas também era um homem muito justo. Assim é o nosso Deus, não é mesmo? O nosso Deus, ele é justo, ele é humilde, ele é verdadeiro, ele é a verdade, né? Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é mesmo? Então, a história, ela vem relatar de um rei que é homem, que é o homem justo, né? Que é aquele rei da época que era um homem justo e que prosperou muito devido os acontecimentos, né? Porque assim, cada nação que caía, né? Quando ele guerreava lá, né? Cada nação, à medida que as nações foram caindo diante dele, então ele obtinha vitória, ele crescia magnificamente, você entende? Cada vez mais ele crescia. Então o salmista, ele mostra aqui, na sua expressão, né, causal, né, ele quis causar, na sua expressão, surpreender as pessoas, né, com uma linguagem diferente, uma linguagem assim linda, né, extraordinária, uma linguagem com bastante extravagância, né? Ele estava dirigindo-se ao Rei Deus, ao nosso Deus. Ele estava falando do Messias, né? Então, ele quando estava se dirigindo a Deus, ele estava dizendo, ele estava querendo mostrar que esse Deus, né, que lá no céu está, que tem o seu trono, teria um trono eterno, perpétuo, ele seria perpétuo, seria que era um trono eterno e que reina para sempre nas nossas vidas. Só que aqui no Salmo ele está falando de um homem, ele estava falando de um homem, do trono eterno de um reinado justo, porque ele amava, esse rei amava a justiça e ele odiava a maldade. Assim é o nosso Deus ele ama a justiça, ele detesta a maldade, ele odeia a maldade. Então Deus abençoou muito, com muita abundância, esse rei da época. Aqui não cita assim o nome do rei, mas ele abençoou o rei e abençoou muito a sua igreja, abençoou muito aquele povo, né, a sua noiva, né? Então ele cresceu muito, com muita alegria, foi tida assim, muita alegria naquela época. Então isso conclui que se nós formos honestos, se nós formos obedientes, se nós formos pessoas justas, nós seremos também um destaque com excelência em dignidade diante de Deus e diante de toda a sociedade, diante de todos, você entende? Nós estaremos sempre em destaque, porque a nossa comunhão com Deus é o casamento que a igreja tem, que o ser humano tem com Deus. Essa comunhão que nós temos é um casamento. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus e aceitamos essa comunhão, quando nós aceitamos, quando diz, eu aceito o Senhor teu Deus como teu Salvador, então nós estamos nos casando, tendo uma conexão em casamento, uma comunhão com Deus espiritual, que é o que nós fazemos, né? Aqueles que têm essa comunhão espiritual com Deus. Então, todo ser humano que foi criado, né, pelo Senhor, nosso Deus, ele deve ter essa comunhão com Deus para que a fé venha permanecer e possa haver como é que eu vou dizer? Continuar perpetuando o nome do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, você entende? Porque Davi aqui, ele estava sendo extravagante quando ele falava desse rei, ele falando desse rei, ele estava falando
Ele estava dando muitos elogios ao rei, mas espiritualmente o seu eu, o seu amor, como é que eu vou dizer, o seu coração, né? O coração dele fervia por amor. Então ele deixava esse fervor resplandecer, sair dele para e elogiava o rei, né? Mas o elogio dele era um elogio mais que para o homem, era mais do que para o homem, era mais espiritual, era um elogio para o Messias, para o Deus que nós conhecemos, você entende? Então, quando nós nos apegamos com Deus, tudo se faz bom. Então, a palavra, quando fala palavras boas, está falando sobre muitos sentimentos, né? Apesar do sofrimento daquela época, ele mostrou um sentimento de amor, de um verdadeiro guerreiro, de amor profundo, né? Verdadeiro por esse Deus que nós conhecemos, né? Porque somos, mesmo a gente sendo entregue, né? Naquela época, Davi eles eram entregues à morte, né? Eles eram entregues à morte todos os dias, porque era muita luta, era muita guerra, né? Que eles passavam. Então, eles pagavam um preço em estar ali, mas a fé deles era tão grande, o amor era tão grande, que Deus fortalecia eles e tornava eles vencedores. Então, à medida que as nações caíam ali diante deles, ele era vencedor, porque Deus sempre o ajudava. Então, só restava para eles lá o prazer da alegria, né? Prazer de alegrias, né? Eles tinham alegrias, porque mesmo eles passando por vários sofrimentos, né? Eles venciam, porque eles se apegavam com Deus. Eles eram seguidores do Senhor Jesus, que muito mais do que nós sofreu, né, naquela época, lá na batalha em prol da terra prometida, de muitas coisas. Então, Davi aqui, ele elogiava ao Messias, ao nosso Deus, né? Então, tudo se tornou bom para eles foram vencedores por causa disso. E, devido a esse amor verdadeiro, esse amor que era inabalável na época dele. Então ele escreveu esse salmo de união entre o rei e o seu povo, ou seja, salmo de união, salmo de comunhão entre a igreja e esse Deus que nós amamos e que nos ama verdadeiramente, tá bom? Amanhã eu venho com vocês falar sobre o Salmo de número 46, que fala sobre a fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. Tem que haver uma fé perfeita, uma fé inabalável, né? Quando nós passamos por angústias, nós devemos correr e buscar o socorro em Deus. Amanhã eu venho falar sobre isso com vocês. Esse salmo de número 46 é um salmo pequeno, ele vai somente até o versículo 11, que fala que o Senhor dos Exércitos, ele sempre estará conosco e para nos defender. Ele é sempre o nosso refúgio, tá certo? Amanhã eu venho com vocês, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Salmo. Que Deus os abençoe grandemente. Não esqueçam de fazer as orações, agradecer por esse dia, né? Estamos iniciando mais uma semana, mas com o amor e a força de Cristo Jesus, que sempre nos leva pelo caminho certo, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau. Boa noite para vocês.